graça a todos, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vinda mais uma vez no nosso programa A Palavra Viva. Hoje vamos falar acerca de mulher e marido da noite. Na verdade, esses dois espíritos que incomodam muita gente, nós vamos debater isto hoje, conversar e levar essa palavra para todos que nos acompanham na noite de hoje, para saber de que forma que nós devemos se libertar-se desses espíritos. Bem, amado Senhor, acompanhe uma coisa. Hoje não estou sozinho. Estou com um homem de Deus que vai contribuir acerca de levar a solução na sua casa. A paz do Senhor, o homem de Deus. Pai do Senhor, pastor, muito obrigado pelo convite. Amém. Eu estou aqui com o pastor Marlen, o homem de Deus, o homem que tem muito conhecimento acerca dos espíritos, libertação, altar. E nós vamos partilhar este conhecimento para poder libertar vidas que necessitas. Pastor Marlen, na verdade, o nosso tema é importante. Eu gostaria de saber realmente o que é marido da noite e mulher da noite. Porque hoje em dia muita gente fala desses espíritos. Mas poderia nos explicar com mais detalhe quais são esses espíritos, de onde partiu esses espíritos e como esses espíritos podem agir numa vida? Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite. E queremos também agradecer a todos os telespectadores que estão do outro lado. Para começar, quando falamos de marido e mulher da noite, nós estamos a falar que são espíritos que têm como objetivo destruir um relacionamento e fazer com que alguém que é solteiro continuar sem parceiro. O espírito de marido da noite e mulher da noite são espíritos que atuam diretamente na vida sentimental de alguém. E esses espíritos têm dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é separar quem é casado e o segundo objetivo é tornar solteiro quem está solteiro. Tipo, alguém que não tem companheiro é fazer com que essa pessoa continue solteiro mesmo, não ter ninguém. Por isso é que há o caso de certas mulheres que não conseguem ter uma estabilidade emocional em termos de casamento seguro por conta desses espíritos. Então o objetivo é separar quem é casado e continuar solteiro quem está sozinho. São os dois objetivos do marido e mulher da noite. É verdade. Mas se pegarmos na Bíblia, no livro do João 10:10, nós vamos perceber uma coisa aqui. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham a vida completa. Mas aqui o propósito desses espíritos é roubar, matar e destruir. Na verdade, eles são capazes de roubar casamento, roubar a vida sentimental, roubar até a fertilidade. Mas como nós devemos se defender contra esses espíritos ladrões? Sim, porque quando nós olhamos no livro de João, capítulo 10, ao verso 10, vai falar que o ladrão, esse ladrão está a falar do diabo, né? Quando o diabo entra na vida de alguém, ele tem vários objetivos. O primeiro objetivo do diabo é roubar. O que é roubar? É roubar o que nós temos, né? Quem rouba é porque conseguiu notar que alguém tem algo valioso. E muitas das vezes esse roubo não é um roubo físico, mas é um roubo espiritual. Ele vem para roubar a nossa felicidade, a nossa paz, o amor que Deus nos deu, e ele vem para destruir e ele vem para matar. Esse matar que está no livro de João fala sobre matar em termos espiritual, porque dentro da Bíblia existem 3 tipos de morte. Okay. Existe a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte física é a morte em que o sangue para de circular, sim, é a morte em que os órgãos param de funcionar. A morte espiritual é a morte em que o homem não tem contato com Deus, né? Isaías 59, versículo 2. E a morte eterna é a morte que quando aqueles que não aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador serão lançados no fogo eterno. Então, quando esses espíritos entram na vida de... Mas uma coisa que nós podemos meter ponto de interrogação aí, podemos interrogar, porque certo. Na verdade quando uma pessoa morre com pecado, já está condenado internamente. É como se fosse alguém que cometeu crime. Enquanto que não foi julgado, ainda vai permanecer na cadeia, porque matou alguém.
É a mesma coisa que alguém que já está morta fisicamente e essa pessoa só o que lhe resta é esperar o julgamento. Mas a morte do ser humano logo começa quando o homem não tem Deus. Certo. Vejamos uma coisa. Deus, quando estava a criar o mar, não falou com os peixes, mas falou com as águas. É a mesma coisa que quando estava a criar as árvores, não falou com a terra, não falou com as árvores, mas falou com a terra. É a mesma coisa quando estava a criar o homem, não falou com o homem, mas falou com ele. Façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando tira peixe do mar, peixe não vive. Quando tira árvore da terra, árvore também não vive. Então, um homem sem Deus não vive. Não vive, certo. Já está morto. Já está morto. Por essa razão é que Jesus, num certo dia, chamou seus discípulos e disse: Pedro, João e Tiago, orai e vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Quando Jesus disse para Pedro e Tiago e João que orai e vigiai, porque a carne é fraca, é porque Jesus era tão espiritual que ele sabia que a carne é fraca porque a carne vem do pó. Sim. A carne é fraca porque a carne vem do lodo, vem da terra. Então Jesus estava a dizer que tudo que vem da terra, ela é fraco, ela tem prazo de validade. Mas o espírito é forte porque o espírito vem de Deus. Então, por isso é que o ser humano, na criação do ser humano, nós vamos encontrar duas coisas que Deus fez ao criar o homem. Ele usa a terra, que é o físico, sim, e ele usa o sopro, que é o divino. Então nós somos mais espiritual do que físico. Certo. Então esses espíritos de marido e de mulher da noite, eles atacam o espírito ou o corpo? Eles atacam diretamente o espírito, eles atacam o espírito, mas o resultado é no físico. Por quê? Porque tudo que acontece no físico, ela começa a partir do espiritual. Mas existem pessoas que eles sentem aflições durante a noite quando esse espírito está a atacar, porque há sinal que o espírito mostra que está a abusar de uma vida. Certo. Na verdade, esses sinais muitas das vezes é a maneira onde o espírito começa a agir. A forma de o espírito começar a agir, um dos sinais é congelamento. Sim, sim. Sim. E quando uma pessoa sente essa aflição durante a noite, como é que deve saber que o espírito está a abusar? Sim, porque todos os espíritos de homem e mulher da noite, existem sinais. Quais são esses sinais? Sinais. Quando eles entram na vida de alguém, eles trazem consigo 4 coisas ou 5 coisas. A primeira coisa que eles trazem ao entrar na vida de uma mulher e na vida de um homem, eles vão trazer a máscara. Por isso é que o pastor vai mostrar a máscara da velhice, que é um véu que eles colocam no rosto. Né? E nós, quando olhamos na Bíblia, no livro de Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escrever São João, capítulo 11, versículo 40 e tal, a Bíblia fala que quando Jesus chama Lázaro, Lázaro veio amarrado em 3 formas. Veio amarrado no rosto, certo, veio amarrado nas mãos e nas pernas. Então, quando o homem da noite e a mulher da noite entra na vida de uma mulher e de um homem, a primeira coisa que ele traz é a máscara da velhice. Por isso é que há mulheres que são bonitas, mas o homem não consegue, o homem de casa não consegue notar a beleza da sua esposa, mas quando ela sai fora, o vizinho, a vizinha consegue notar, está bonita, mas é possível uma pessoa ter espírito de marido da noite e ter um homem físico? É possível. É possível por quê? Porque existem aqueles que esse espírito começou a partir desde o momento que houve uma porta aberta, que nós também vamos falar acerca disso. Então, aqueles que tiveram uma porta aberta, né, depois nós vamos falar disso, por conta de um vídeo de pornografia, por conta do adultério, porque existe portais... nas partes dos sinais que provoca a vinda do espírito. Do espírito, certo. Okay. Então, agora, o primeiro sinal de quem tem homem e mulher da noite é a máscara. O segundo sinal é o mau cheiro. Há pessoas que têm mau cheiro. E esse mau cheiro, muitas das vezes, não é notado por conta do companheiro. Ou não é notado por conta das pessoas de fora. É por conta do companheiro. Ela pode banhar, mas o marido consegue sentir mau cheiro. E muitas das vezes esse mau cheiro acaba por não ser só na esposa, mas como também em casa. Eu já recebi relatos de homens que quando chegam em casa sentem cheiro de fezes.
Mas a mulher arrumou, a mulher varreu, fez de tudo, mas sente mau cheiro. Então, tem vários sinais de Uns cor. até reclamam cheiro de xixi, Certo, certo. que não termina em casa, essas coisas. Também isso faz parte da presença do marido à noite. Faz. Então, tem a máscara, tem o mau cheiro, tem o mau hálito e tem a falta de satisfação sexualmente. Existem pessoas que não conseguem se envolver com seu parceiro e há aqueles que quando se envolvem sentem dores constantes e também existe a insatisfação sexual e também tem um outro pré-menor que é brigas constantes. Por que brigas constantes? Quando falaste, desculpa-me se eu cortar-te palavra, quando falaste de dor constante, isto quer dizer que revela que não há satisfação, não há prazer no meio de sexo, há mais dor. Né? Sim, mesmo não há aqueles que prazer. são, tipo, tem aquele que vivem, né? Que porque tem Vivem pessoas que maritamente. estão muito ativas na vida de uma mulher ou na vida de um homem, ele também acaba por criar desconforto no momento sexual, né? Mas isso especificamente para as pessoas que estão em casamento, que está sim, dentro que de estão casamento. em certo, tem pessoas que antes de se converter já tiveram mulheres, então dá esse caso. Eu já me deparei com casos de homens que falaram, olha, sempre que eu tento me envolver com a minha esposa não consigo, não sinto prazer, mas quando ele tenta ir para fora, sente prazer. Porque qual é o objetivo? É aquilo que nós falamos, é separar quem é casado. Então todo aquele que é casado ou vive maritalmente, esse espírito assume sem provocar separação. E usando separação, ele vai usar vários itens, métodos. Nós aprendemos na pedagogia que métodos são o meio que o professor usa para chegar até um objetivo. Então, o homem da noite vai usar certos métodos para separar quem é casado e para tornar solteiro quem está sozinho. Uma pergunta interessante, será que o espírito de marido da noite ou de mulher da noite pode encarnar num corpo para abusar uma pessoa que não tem Jesus? Pode. Aí é que nós aprendemos quando éramos mais crianças sobre as mulheres de fogo, ou as mulheres consagradas, ou aquelas que têm espíritos de sereia, porque nós temos que saber que existem vários espíritos relacionados a marido da noite. Nós estamos a tratar do incubo e sucubo. Sim, incubo e sucubo, certo. Agora, existem feiticeiros que vão abusar das meninas do bairro sexualmente à noite. Será que podemos considerar isto também como espírito de marido ou de mulher da noite? Não, por quê? Porque nós temos que diferenciar duas coisas aqui totalmente diferentes. Nem todo caso relacionado à sexualidade ou sexo está envolvido a homens e mulheres da noite. Certo. Primeiro, nós temos que saber que existem dois níveis mais elevados da bruxaria. Okay. O primeiro nível mais elevado da bruxaria é o sangue. E o segundo nível chama-se sexo, a sexualidade. E dentro daquilo que é a sexualidade, existe algo chamado as práticas espirituais que muitos usam. Existem pessoas que quando se relacionam com alguém, não é questão de prazer, mas é questão de roubar a luz ou a graça que essa pessoa tem. Sim, como dizem a estrela. A estrela, certo. Certo. Então, por isso é que nem todos que vão em caminhos de sexualidade tá relacionado a homens e mulheres da noite. Existem pessoas que têm pacto e esse pacto obrigatoriamente ele vai obrigar essa pessoa a ter sexos, principalmente com menores de idade, principalmente com mulheres virgens, porque eles atuam mais em três classes de mulheres: virgem, viúva e menor de idade. Por isso é que o pastor vai ver que a maioria dos escândalos, tanto de alguns pastores como dos grandes empresários, é relacionado muitas das vezes em sexos com crianças. Por quê? Por causa da estrela que essa pessoa tem. Quando eu me envolvo com alguém que tem uma estrela, é um escândalo dos pastores que abusam as crianças. Alguns que dizem, nesse caso que eu posso dizer. Tem que corrigir bem isto. Alguns que dizem, nesse caso. O homem de Deus não pode cometer pedofilia. Certo, mas acho que há 2 anos atrás nós ouvimos recentemente aí no Cajueiro, em Viana,
de um pastor que teve esse escândalo, que vivia Não, com meninas em casa. falso Um falso, pastor. certo, né? Isto- Mas que se apelidou, certo, como pastor, nesse caso. Nem todos que pregam a palavra de Deus são servos de Deus. Certo. Há A Bíblia diferença, o verdadeiro servo de Deus e falso servo de Deus. De fato que a falsidade acaba determinando os olhos das pessoas. Porque escuridão não reina para a eternidade. Certo. Então, esses que usam as crianças pelo pacto e alianças que vão à busca para fortificar os espíritos que eles fazem esse tipo de práticas. Certo, certo. É bom saber, na verdade, que espírito de marido e mulher da noite são espíritos muito violentos. Muito violento, muito violento. Por essa razão é que eles têm esses sinais que eu falei, como é que alguém vai identificar quando a pessoa tem mau cheiro, mau hálito, máscara, insatisfação sexualmente, brigas constantes com... Esses são sinais que a são pessoa sinais que a nota pessoa no corpo que nota que tem. Porque também a briga. Porque... Mas aquelas pessoas que sentem aflição durante a noite e umas até acordam com ranhadura no corpo quando o espírito está a cometer o ato e outras até vê mesmo o semente do espírito no corpo, esses também são outra classe de sinais. Sim, esse nós chamamos sobre sintomas, que é sintoma do segundo nível. Por quê? Porque eles têm os sinais básicos que alguém consegue identificar de um momento para o outro, né? E também existem os próprios sintomas. Como eu estava a dizer, dentro daquilo que são os sinais, a briga também faz parte. Por quê? Porque a briga, quando é briga constante no relacionamento, ela esfria. A briga às vezes é necessária, porque muitas das vezes a briga revela o que o parceiro guardou ou que a parceira guardou. Mas quando num relacionamento há muita briga constante é porque está envolvido um homem da noite e uma mulher da noite. Porque as brigas, quando é muito constante, começa a esfriar o amor, esfria a própria relação. Depois desses sinais, eles têm porta. Eles podem entrar na vida de alguém por conta de várias portas. Por conta da aliança familiar, por conta... Estas já as formas que o espírito... que eles podem entrar na vida pode entrar na vida de uma pessoa. Sim, sim. E uma das formas é que faz com que esses espíritos entrem na vida de uma mulher e do homem. Um dos primeiros pontos são as alianças familiares. Porque há famílias que têm maldição também pode provocar a vinda do espírito de marido da noite. Sim, nesse caso, quando me refiro de aliança, estou a me referir diretamente falando de maldição, porque é algo que alguém na família... Se o pai fez o feitiço para poder ter dinheiro, esses espíritos são capazes de começar a abusar. Entram. Por isso é que há casos que a família que pegou numa panela, pegou num vestido de noiva e amarrou a família. Na minha família, as sobrinhas não podem casar. Vendeu a nascença da família. E há casos que o próprio tio, o próprio bisavô, o próprio pai é que é o homem da noite da própria filha. Então, e há mais mesmo que abusa as filhas certo, fisicamente. Certo. Então, porque eu conheço um caso de uma irmã que precisava de libertação. Quem abusava sexualmente era o pai. Mas a mãe também sabia. Para poder manter o cargo do pai, então o pai tinha que fazer essa prática. Agora, falamos desse tipo de pessoas que estão a viver esse tipo de situação, onde o pai tem muito dinheiro e usa o feitiço, abusa a filha e a mãe está consciente. Como é que essa filha deve se libertar? A primeira coisa que essa filha tem que fazer é um grito de socorro. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela conta desde Gênesis até Apocalipse que Deus é um Deus justo. Amém. Deus é um Deus justo. Amém. E Deus não gosta de pessoas que se colocam no lugar de vítima, querer se vitimizar. Deus gosta que as pessoas têm que gritar pelo socorro. A questão é, será que Jesus não sabia que Bartimeu precisava ver, precisava ser curado? Jesus sabia. Nós aprendemos que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Mas ele precisou com que Bartimeu tinha que gritar. A Bíblia diz que Bartimeu gritou: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O pai, neste caso, que costuma pagar as coisas das filhas. Imagina normalmente os pais que
tem dinheiro. A filha está a olhar se eu criticar ou se eu pedir socorro, neste caso o meu pai vai retirar tudo de mim. E o pai também tem influência. E o pai é marido da noite da filha e é marido Físico da mãe. E como é que deve comportar uma irmã que está a viver essa situação? É aquilo que tivemos a falar ontem na rádio e que o pastor falou sobre Abraão, muito forte, que ele tinha que sair da sua parentela. Porque existem coisas que estão associadas em termos geográficos com a saída. Então, a primeira coisa que essa pessoa tem que procurar fazer, como já havia dito, é um grito de socorro. E a segunda coisa tem que sair do meio onde ele está. Porque no momento de libertação, existem coisas que são muito importantes. Se ela estiver passando um processo de libertação e continuar aí, o processo será muito longo. Então, a melhor maneira... E a Bíblia condena severamente o incesto. Sim. O incesto mesmo é um pecado que Deus não tolera todos os pecados, na verdade. Mas o incesto, Deus mesmo chama atenção para que nós não chegamos a fazer. E normalmente, quando os pais entram no caminho da maldade, o sexo é a fonte que vão à busca dos poderes e a presença dos espíritos. Certo. E normalmente só as coisas que acontecem nos animais, quer dizer que quando nós vimos cães, não se vê quem é a cadela, quem é a mãe, os cães só que fazem esse trabalho. Por isso a Bíblia diz claramente que os cães não vão herdar o reino do céu. Por causa do ato da bruxaria. O ato da bruxaria é como tratado o trabalho da sujidade. Certo. Mas na verdade, além desses sinais que o homem de Deus acabou de nos dar, há outros sinais que nós podemos identificar a presença do espírito de marido da noite? Sim, existem vários sinais. Os outros sinais que nós podemos identificar, o envolvimento de marido e mulher da noite também, é quando muitas das vezes a parceira não tem vontade de se relacionar com o seu próprio parceiro. Existem mulheres que olham para o seu marido e vejam como um irmão, como um filho, não sente vontade, o homem toca, fica acanhada, só se relaciona porque é meu marido. Senão aquela vontade, aquele desejo já não há. É porque também há índice de homem e mulher da noite. Mas isso não deveria ser falta de amor? Nem sempre. Nem sempre quando alguém não tem vontade de se relacionar é falta de amor. Existem pessoas que até amam, mas por conta desses espíritos, ela não sente o prazer. E até há pessoas que têm prazeres mais fora do que próprio dentro. E então, as mulheres que têm marido, mas saem para se relacionar com outros homens fora de casamento, esse espírito também poderia lhes levar a ter esse tipo de comportamento? Sim, sim. Também pode levar porque muitas das vezes esses espíritos, quando é um nível muito elevado, eles acabam por se encarnar em corpos. Por quê? Porque o mar da noite e mulher da noite são espíritos. O espírito leva de nível a nível. Sim. E quanto mais que o espírito permanece num corpo, ele começa a se fortificar. Certo. E começa a te condicionar um modo de vida. E normalmente esse espírito se alimenta de sexo e de sujidade, na verdade. É a razão que esse espírito leva muitas das vezes as mulheres a cometer adultério e fazer coisas fora de casamento. Certo. Nós, na nossa sociedade, notamos muita coisa. E numa linguagem cristã, nós também vimos que são coisas espirituais. Certo. Porque muita gente tem dificuldade de saber, de poder analisar questão que é físico e questão espiritual. Como é que uma mulher vai poder se separar 3, 4, 5 vezes arranjar marido? Sim, porque... Será que este mesmo é espírito da sereia ou espírito de marido da noite? Sim, por isso é que o discernimento é algo muito espiritual. Existem mulheres que foram consagradas desde o ventre com o espírito de prostituição, que é o espírito da sereia.
ela tem um espírito de prostituição dentro dela. E esse espírito de prostituição que está dentro dela faz com que ela tenha vários parceiros em vários momentos. Agora, existem outros casos que é mesmo a situação de homens e mulheres da noite. Por isso que quando eles entram na vida de alguém, de um homem e de uma mulher, eles também colocam cegueira. Eles vão colocar cegueira, eles vão colocar falta de discernimento espiritual e eles vão querer colocar o entendimento do que é normal. Por isso é que há aquelas mulheres que já tiveram 4 relacionamentos, 3 relacionamentos, mas ela ainda está orando e está falando, não, o melhor de Deus está por vir. Se não deu certo, hoje vai dar certo amanhã. Ela começa a ganhar uma confiança. Sim, cede ao entendimento para lhe fazer entender que ela está bem. Porque o espírito é tão astuto que sabe que a melhor maneira de cegar um homem é o orgulho, colocar o orgulho nele. É verdade. Então vai te levar a entender que você está bem, quando na realidade você não está bem. E é aquelas que ainda dizem, se foi, é porque tinha que ir. Nem sempre. Nem sempre quando um homem vai é porque tinha que ir. Nem sempre quando uma mulher vai é porque tinha que ir. Mas como já é tão mal, ele coloca o orgulho e a falta de entendimento para você perceber que você está diante de uma luta espiritual. É verdade. Mas quais são as coisas que convidam esse espírito na vida das pessoas? Uma das coisas, práticas ou as coisas que convidam? Uma das coisas que pode convidar com que esse espírito de homem da noite e mulher da noite entra na vida de alguém, existem vários pontos. Um dos pontos crucial é a sexualidade. A segunda coisa, nós chamamos de pornografia. E eu pensava, pastor, que pornografia só estava relacionado em homens. Mas durante esse tempo todo que eu trabalho agora como na área de libertação, percebi que existem mulheres que estão prendidas em vícios de pornografia. E então a sexualidade, a pornografia, também masturbação. Sim, a masturbação também, tanto mulher como homem, a sedução. Com a vinda, como é que eu posso tratar isso da tecnologia ou das coisas que os homens da nossa geração criaram, dizendo que são coisas que devem satisfazer as mulheres ou satisfazer os homens, mas não sabe as consequências espirituais disso? Tem várias consequências. Eu não aconselho uma mulher a usar certas fantasias. Hoje em dia, por conta da globalização, certo, nos imputaram na mente que existem coisas que é normal. Não. Há coisas que abrem portas, né? Como certas fantasias, aquelas correntes todas, os vibradores todos. Existem vários itens. Não, mas vamos avançar, meu irmão de Deus. É preciso que o corpo em Cristo saber que muitas das vezes as coisas que nós pensamos que são normal, mas as pessoas que inventaram isto é para abrir portas. Certo. É para abrir portas. Eu acabei de ler há pouco tempo que o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Certo. Entende? Nós, como cristãos, devemos consumir as coisas dos pagãos que nos destrói. Certo. Então, essas coisas também... Ela abre, sim, o vibrador. A presença do marido. Convida certo vibrador, certas fantasias. Aquelas mulheres que gostam de dormir seminua. Dormir nua também atrai homem da noite. Mas imagina a mulher que está com seu marido e está a dormir sem roupa. Como é que fica? Não, tipo... O marido também. Porque eu sei que a maior parte das mulheres, quando saem nas casas dos pais, na verdade que os pais aconselham sempre, não, quando está com teu marido, normalmente é as mães. Quando está com teu marido tem que estar assim, 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 assim. E muitas delas levam isso em casa. Sim, mas quando a presença do homem físico, a história é diferente. Agora, quando não há presença do homem físico, quem vai substituir o lugar do homem? É o espírito. Como eu estava a dizer, existem coisas que podem abrir, que são certas possibilidades. Mas agora, há um pormenor que nós devemos levar em conta. Qual? Muitas vezes depende muito do ato. Há aquele momento, né, que o parceiro e a sua parceira querem ter aqueles momentos e tudo mais, mas
existem roupas adequadas que são roupas de noite, tanto para homem, tanto para mulher. Agora, quando alguém, diretamente falando, né, das 20 até 6 horas, está sem roupa, atrai, de um certo modo, espírito maligno. Atrai. Realmente. Atrai. E as pessoas que namoram com uma pessoa que é feiticeiro e feiticeira, também pode atrair a presença do espírito do marido da noite? Já não atrai, já está dentro. Já está. Os que põem fato e gravata são pessoas abençoadas. Existem Certo. uns que põem fato e gravata, mas são feiticeiros. São. Então, são todos esses sintomas. E também não só, pastor. E também existem músicas seculares. Que estimulam a sexualidade, que também pode ser uma porta aberta. Oh, ok. Existem românticas ou músicas Porque eu sei que seculares que estimulam a sexualidade. música pode fazer movimentar a presença dos espíritos. Sim, pode sim. E nós vimos claramente com isso. As pessoas que vão fazendo manifestação, eles cantam música durante o seu percurso e isto leva a uma determinação de enfrentar os problemas. E também vimos nos países como Índia, quando eles tocam viola, se eu não me engano, vimos que cobra fica a dançar. Dançar, sim. Então, sem esquecer que o Lúcifer também foi o anjo. Sim. Até porque a música faz parte da espiritualidade. É a primeira arte. Sim, a música faz parte da espiritualidade. Então, existem vários sintomas. Um dos sintomas também é quando uma mulher tem dores constantes de bexiga. E quando um homem e uma mulher têm problema de infecção urinária. Existem mulheres constantemente. Existem mulheres e homens que estão há 1 ano com infecção, 2 anos com infecção. Mas tomando medicamento. Toma medicação, mas não passa. É resultado de um homem da noite e uma mulher da noite. Porque quando um homem da noite se envolve com uma mulher, ele deixa em si sêmen. E quando deixa o seu sêmen numa mulher, automaticamente esse sêmen provoca várias consequências que um dia nós podemos falar. Ela vai provocar infecção urinária, pode provocar mioma, por isso é que certas mulheres têm mioma, pode provocar inflamação pélvica, esterilidade. Por isso é que há mulheres que têm dificuldade de ter filho, porque tem envolvimento constantemente com o homem da noite. E quando você se envolve com o homem da noite, claro que ele vai deixar alguma coisa aí dentro. É verdade. E quando deixa o sêmen, então amarra automaticamente a sua vida. E há outras mulheres que sentem passos em casa. Há quem sente alguém que bateu na mão. Toque durante a noite, certo. as marcas no corpo. Né? Eu já me deparei com irmãs que acordaram com ranhadura. Então, tem vários sintomas que eles vão te levar a entender que você está debaixo de um homem e de uma mulher da noite. Mas a cegueira que eles colocam vai te impedir de tu acreditares que tens homem da noite. Há quem diz, não, eu não sonho a me envolver sexualmente, eu não tenho homem da noite. Nós temos que saber que esses espíritos também estão a evoluir. Nem toda mulher, nem todo homem que não sonha com o homem da noite, não significa que não tem marido da noite. Espírito mesmo tem uma tecnologia mais Estão a avançada do que evoluir. Hoje em dia não precisa você sonhar. Então, tem outros sintomas que eles vão te levar a entender que você está debaixo dessa situação. E aquelas mulheres que se envolvem com os animais? Sim, também está envolvido com homens da morte. Esse envolvimento acontece como? Quando a própria mulher não tem prazer de se envolver com seu parceiro. Existem mulheres que sentem prazer de se envolver com os animais, com cães. Normalmente, até com crianças. Normalmente aquele povo de lá, de outros continentes, aqueles de lá, eles gostam de estar com os animais. Principalmente o cão, o cavalo. O cavalo, sim. E como é que fica assunto desse tipo de pessoas? Sim, isso é uma prática de bruxaria. E entrando naquilo que é o Levítico e livro de Número e Deuteronômio, nós chamamos isso de abominação. Deus condena essas práticas. Por quê? Porque o diabo é tão
Muitas das vezes ele é tão vivo que ele vai colocar uma cegueira na mente de alguém para te levar a entender que isso é normal. E isso muitas das vezes acontece porque quando um homem ou uma mulher está muito pegado ao telefone e ver vídeos de pornografia, o que acontece? Aquilo que você veja, num dia você vai querer fazer, vai querer experimentar. Então, a Bíblia diz que o que não sobe no coração, certo? Certo. Qual é o texto? O que não sobe no coração... Será que é o que diz que o que faz a vontade do coração? Mas é um texto... Ai, meu Deus. Não, eu sei que vários textos Há falam um texto que fala sobre o coração, que o coração não sente uma coisa... a boca faz a bondade do coração. Sim, certo. Então, muitas das vezes, quando o coração sente, a boca vai fazer. Então, quando alguém está prendida nisso, o diabo acaba por castigar fortemente a sua vida. Por isso é que aquelas que até já não têm prazer de ter homens, aquelas, eu sempre falo assim, ninguém é feliz sozinho. Todo homem, toda mulher que diz não sou feliz sozinho, é mentira. É o diabo a colocar cegueira no teu entendimento para te levar a entender que você é feliz. Até Deus olhou para Adão e disse, não é bom que uma viva só. Então ninguém é feliz sozinho. Então Deus fez o homem e a mulher. solidão É diabo. pode abrir porta. Solidão é diabo, é do diabo. E para avançar, aqueles homens que decidem tornar-se mulheres, será que há influência do espírito de marido ou de mulher da noite? Bom, isso é já um ritual de bruxaria. É ritual É já de bruxaria. Por isso é que as pessoas que são lésbicas, passivo, como chamam, ativo, então são pessoas que têm envolvimento diretamente com bruxaria, com o reino espiritual. Porque o que acontece? O diabo é tão sujo que ele segue ao entendimento das pessoas para te levar a entender que isso é algo normal. A fazer o ato de Sodoma. Sim, Sodoma e Gomorra, que é uma cidade que começaram com isso e Deus tinha que destruir aquela cidade. Então, são coisas... Mas existem mulheres também relacionando com seu marido, eles fazem esse tipo de ato. Quer dizer que está a servir-se da traseira para poder se satisfazer. Sim, mas Cristo convida também a presença de espírito de marido ou de mulher da noite? Sim, de um certo modo convida, porque Deus é tão inteligente que colocou o ofício certo para tal. Então, e esse ofício foi feito mesmo para sujeira. Então, por isso é que nós chamamos de abominação, que é pecado. Agora, o sexo oral é que é uma questão de entendimento do parceiro, até porque se diz que a questão do quarto é o casal e Deus, mas a situação de trás é a abominação, é abominação. Amém, homem de Deus. Para dar um remate final, como devemos vencer esses espíritos? A primeira coisa que nós temos que fazer é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não existe libertação fora de Jesus. João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a primeira coisa que acontece é que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a segunda coisa, quando entramos num processo forte de libertação, esse processo de libertação, como deve ser feito? A pessoa em si própria? Não, a Bíblia diz, precisa de intervenção do homem de Deus? Precisa de intervenção. Marcos 16, versículo 17 diz: em meu nome expulsarão demônios. Aos que crescem. Não diz que em meu nome vão se expulsar. Ninguém consegue se expulsar demônio. Tem que ter alguém que é um homem de Deus, cheio da virtude de Deus, capacitado por Deus para expulsar esse demônio. Então você deve entrar num processo
de libertação contínuo, né? Primeiro aceitar Jesus, entrar num processo e depois então começar a fechar as portas. Quais são as portas que deram legalidade a isso? Não, é a imoralidade, vou fechar. É a sedução, vou fechar. É a sedução, porque até mulheres que não sabem aceitam. E Roupas falsos profetas, extravagantes. existem falsos profetas que dão conselho para poder se libertar de marido da noite, tem que passar pelo banho de folha, banho de perfume, banho de pó. O que é que tem a dizer acerca disso? Ontem o pastor falou algo muito interessante quando fomos fazer a visita. O pastor disse: bruxo não consegue libertar bruxo, ou diabo não consegue libertar diabo. É verdade. Então, eu acho um que maneira não vai conseguir libertar outro que maneira. Alguém que está amarrado não vai. É Apenas vai cobrir, mas depois aquilo O você mundo não da vai escuridão coopera. Então, Tudo pela boa cooperação, é verdade. Eles se conhecem. Mas na verdade é preciso encontrar o verdadeiro homem de Deus para uma pessoa que vive esse tipo de situação passar pela libertação. Sim, um homem genuíno. Jesus Cristo que chamou os ministros que estão preparados para tal, para poder expulsar os demônios. É preciso acreditar, é preciso ter aliança com Deus, é preciso andar dentro da palavra de Deus para poder vencer esses espíritos. Porque existe muita gente dentro das igrejas que ainda vive a mesma situação. Certo, certo. Por isso é que há um texto que eu gosto muito que fala sobre uma mulher que estava com uma enfermidade há mais de 12 anos, que é a mulher de fluxo de sangue. Sim, sim. E a Bíblia diz que essa mulher procurou os melhores doutores daquela cidade. E naquela altura, Mas não teve solução. Não teve solução. Naquela altura, segundo Flávio José, as ciências mais evoluídas era a ciência da Grécia, Mesopotâmia, Jerusalém. E ela procurou. Ela teve com vários médicos, mas não teve. E Deus me ensinou algo muito poderoso, que a cura daquela mulher não estava na mão de vários médicos. A cura daquela mulher estava na mão de um único médico. Yes. E a Bíblia diz que quanto mais ela procurava os médicos, mais ela piorava. Então, o que ela não conseguiu à frente dos médicos, ela conseguiu atrás de Jesus. Então, o que o homem não consegue dar, o que o homem não consegue fazer, o que o homem não consegue resolver, Deus pode resolver. Amém. Então, o que nós precisamos, ou a cura que precisamos, ou a libertação em que nós precisamos, não está na mão de vários, mas está na mão de um único médico. É o Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, a vida verdade, a vida. Ele é o médico da excelência. Ninguém chega nele e permanece da mesma maneira. Sim. Homem de Deus, para terminar, faltam-nos 2 minutos, pode dar remate final e falar das pessoas que necessitam de ajuda e anunciar acerca do teu ministério, não é? Certo. Amados e queridos irmãos, nós estamos aqui rapidamente para lhe deixar algo. Qual é a câmara do Homem de Deus? Esta. Ok. Estamos aqui rapidamente para lhe informar algo muito importante. A melhor maneira de tu seres livre de qualquer vício é tu confessares. Nunca sinta receio daquilo que o diabo está a te aprisionar. Você que está nessa situação, está envolvido com homem da noite, mulher da noite. Você que diz, pastor, eu não tenho sabor na minha relação. Há mulheres que têm 4 filhos, nos 4 filhos, cada filho com o pai dele. E você diga, parece que eu não tenho sorte na vida sentimental. Eu vou dizer para ti que, assim como Zacanias disse para Esdra, no tocante a isto, ainda há esperança. E eu vim aqui nesta noite dizer para ti que, independentemente do que você está a viver, ainda existe uma esperança para ti. Jesus está de braços abertos para te receber e para te libertar dessa escravidão. Você que está sofrendo, homem da noite, mulher da noite, porque esses espíritos, quando entram na vida de alguém, não só amarra a vida financeira, não só amarra a vida sentimental, mas também amarra a vida financeira, também coloca os filhos na droga, coloca os filhos em vícios. Você que está debaixo de qualquer situação de homem e mulher da noite, venha até conosco. Tem homens ainda genuínos, homens que não se contaminaram, que podem te ajudar a sair dessa situação.
E nós estamos aqui, eu e o nosso pastor, nosso pai, estamos aqui para te ajudar. E acreditamos que Deus em Cristo estará fazendo graça na tua vida e na vida da tua família. Amém. Que Deus seja louvado a todos que nos acompanharam na noite de hoje. Paz e graça esteja convosco. Nós acreditamos que o único que pode trazer a solução para si e a sua família é somente o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu lhe chamo de o homem da Galileia, o vencedor, o único. Então estamos prontos, conforme que o homem de Deus disse há pouco tempo, para te ajudar. Se você tem problema, deixa a sua mensagem, escreve o seu problema e nós vamos entrar em contato consigo para te convidar para você passar em libertação. Meu nome é Pastor Diogo Aldino. Eu estive aqui com o estúdio com o Pastor Marley e a nossa equipa de Universal Media TV. Antes de nós partirmos, o Pastor Marley vai orar para fechar. Glória a Deus. Você que está em casa vai fechar os teus olhos. O fechar os olhos não é símbolo de te dominar, mas é um símbolo de concentração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Deus, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra fala em Mateus, capítulo 18, versículo 20, que aonde tiver um ou dois ou três reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará presente no meio deles. Meu Pai, eu estou a favor de todos aqueles que vão acompanhar esse programa, aqueles que estarão a partir do YouTube, a partir do Facebook, acompanhar esse programa. Meu Pai, eu oro a favor da sua vida sentimental, eu oro a favor da sua vida financeira, eu oro para que o Senhor possa libertar de todo homem da noite, de toda mulher da noite. Meu Pai, todo o trabalho que foi feito, toda a bruxaria que foi feito, aonde levaram, Senhor, a roupa dessa pessoa, aonde levaram a sorte desta pessoa. Meu Pai, nós estamos a quebrar no poderoso nome de Jesus. A Tua palavra fala que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa esquerda e não seremos atingidos. A Tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. A minha oração é que o Senhor liberta cada jovem, liberta cada mulher que está presa debaixo de um homem da noite, de uma mulher da noite. Nós declaramos que haja libertação no poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos bênção sobre bênção na tua vida e na tua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Paz e graça. Pastor, obrigado. Obrigado. Eu sei que não será a última vez que vamos estar. Amém. Vamos falando e Amém. transmitindo a mensagem para o povo de Deus. Bênção. Que Deus abençoe a todos. Bênção. Paz e graça. Até a próxima semana.